Calagem de emergência. O que eu faço quando eu verifico lá na minha análise de solo que eu estou com um pH muito baixo e eu preciso plantar logo? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e se gostar do vídeo também, deixa um like aqui que é bastante importante para a gente continuar trazendo esses conteúdos para você. Vamos falar hoje especificamente sobre calagem na linha de semeadura. É um tema que a gente não tratou aqui ainda e que me pareceu ser muito interessante que a gente trate porque tem muitas pessoas aí utilizando hoje na agricultura, tá? E por que tem muita gente utilizando este modelo, né, de fazer a calagem na linha de semeadura? Existem alguns benefícios e algumas desvantagens também que a gente já vai tratar aqui e alguns cuidados que quem for utilizar é interessante que seja observado também, tá? Mas um dos benefícios é que principalmente este modelo aqui, se você tem um solo ácido e você queira elevar esse pH, né, você vai aplicar na linha de semeadura o calcário, o corretivo de acidez, ele vai beneficiar a cultura que está ali na linha, né? Em contrapartida, as plantas daninhas que estão aqui no meio, elas não vão ser beneficiadas, então elas vão ficar em um pH ácido. Eu sei que existem plantas daninhas que são tolerantes a pHs ácidos, mas de maneira geral, um pH ideal para as plantas daninhas também favorece o crescimento delas, tá? O sistema de plantio direto também, que não pode ser incorporado, então muitas pessoas que têm no sistema de plantio direto, elas não podem incorporar calcário e muitas vezes, por uma série de motivos também, elas acabam optando para fazer essa correção de acidez, essa disponibilização do corretivo na linha, tá? A redução do volume do corretivo, então, ao invés de você aplicar em área total aqui, né, toda a área sendo aplicada, você vai aplicar só na linha, só na linha. Isso vai reduzir muito mesmo a quantidade do calcário, apesar de ser o corretivo de acidez, o calcário, ele ser bem barato aí, tá? Mas existe uma redução do uso também. A uniformidade da distribuição, então, justamente, às vezes você vai na tua semeadora aqui, fica muito mais fácil de você regular a quantidade aqui também. A distribuição fica bastante uniforme sobre a área se você souber utilizar corretamente também, tá? E correção de solo para um cultivo. Então, justamente, você está lá no período que você precisa plantar daqui um mês, né? Você não fez a correção de acidez do teu solo. Então, às vezes até menos, está 15 dias do plantio e você viu que o teu solo está ácido. Existem casos assim. Então, você já vai entrar na época da semeadura com corretivo de acidez, justamente para eliminar esse problema aí, tá ok? Então, como que ela é realizada, né? Ela pode, geralmente, é utilizada na semeadora adubadora um mecanismo específico. Então, ela não é utilizada junto com a caixa de adubos normais, tá? Ela tem um sistema específico aqui para estar disponibilizando o calcário. Ele pode ser incorporado aqui ou não também, tá? Depende do sistema que você tem aí. Pode ser feito antes ou durante a semeadura. Geralmente o pessoal opta por fazer durante a semeadura para já economizar uma operação. Corretivos de acidez de efeito rápido, então não é qualquer calcário que é utilizado aqui, tá? A gente já vai falar quais que tem que ser o corretivo de acidez quando você vai fazer essa disponibilização na época da semeadura próxima ao plantio. Doses menores de corretivo, como que eu falei para você, né? É feito o cálculo especificamente pelaquela área ali pequena que vai estar sendo utilizada, o que aqui de 20, 30 centímetros aqui, né? Vai estar sendo feito o cálculo com base nisso. Eu acho que eu já fiz vídeos aqui no canal explicando o cálculo sobre como que você vê quanto de calcário você vai precisar em cova ou em suco. Então dê uma olhada aqui no canal que está disponível também. Então, quais que são os problemas principais que essa correção de acidez na linha pode ocasionar para a gente, tá? A correção é apenas imediata, então aqui o efeito residual também é muito baixo. Então, geralmente calcários que você aplica em área total, você também quer que tenha um efeito residual, que aí pode durar 2 anos, né? Aqui não, aqui tem que ser um efeito residual muito baixo, você tem que elevar o teu pH do solo de uma maneira mais rápida, justamente porque você está precisando
com emergência que o teu pH do solo também se eleve. Então, a partir do momento que termina o efeito residual dele, esse solo já vai começar a se acidificar novamente, porque a acidificação do solo, principalmente para a gente aqui em solos tropicais, é um processo natural do nosso solo, tá? Então o efeito residual, como eu coloquei aqui, é muito baixo. As raízes não ocupam apenas a linha. Então as raízes da planta, geralmente tem a linha de semeadura aqui que você vai aplicar, ela vai ficar aqui a 5 centímetros, geralmente da linha, 5, 8 centímetros. Só que as raízes, né, dependendo da cultura que você está trabalhando, ela também se espalha mais, inclusive nas entrelinhas aqui. Se você está falando de uma cultura tipo videira, uma cultura perene, isso aqui é maior ainda. Falando em algumas gramíneas, como é o caso das braquiárias, é o caso do milho, é o caso do sorgo, é o caso do milheto, também se expande muito o sistema radicular aqui. Lembrando então que você fez aqui a correção de acidez só nessa área, porque você fez na linha. Então aqui o teu pH do solo provavelmente vai estar bom, e aqui dos lados vai estar um pH ácido, lembrando lá que a mobilidade de cálcio no nosso solo é muito baixa mesmo. Então tem que tomar cuidado com isso, se der para você fazer em área total aqui, seja sistema de plantio direto ou não, fazer em área total que é mais adequado. Isso aqui é mais um sistema aí de emergência, tá? Mas existem vários trabalhos acadêmicos atualmente que eles estão verificando aí efeitos positivos da calagem em linha, mas ainda tem muito estudo para ser feito aí para dar aquele veredito final mesmo, tá? Então um grande erro aí que os produtores podem vir a cometer é uma supercalagem. Então superestimar quanto que você está aplicando. Então aplicar muito mais do que o necessário, porque você está naquele espaço pequenininho disponibilizando o corretivo de acidez, né? Às vezes você fez um cálculo lá para a área total de 3 toneladas por hectare, né? E é 3 toneladas por hectare em uma camada arável de 0 a 20, considerando. E aí você vai aplicar, sei lá, 1 tonelada, 800 quilos em um espaço muito pequeno, aí pode ter graves problemas com supercalagem. Já falou aqui num vídeo no canal também sobre o que a supercalagem pode ocasionar no nosso solo, os danos e os prejuízos à produtividade das plantas. Então ter cuidado com isso, com as doses, saber calcular muito bem aí para não superestimar o valor que você tem que aplicar de corretivo, tá? E um grande erro também é o uso de corretivos de baixo PRNT na linha. Então, para quem não sabe, os corretivos de baixo PRNT, eles vão ter um efeito residual. Geralmente se recomenda esses corretivos, esses calcários com PRNT mais baixo, para áreas de abertura. Por quê? Eles vão ter um efeito residual mais longo, né, 2, 3 anos, e vão elevando o pH ao longo do tempo, né? Então, se você utilizar aí um calcário de baixo PRNT na linha de semeadura, ele não vai fazer efeito, vai ser um dinheiro desperdiçado, justamente porque ele vai demorar mais tempo para reagir com o teu solo, para neutralizar a acidez. Então é muito importante isso, 2 pontos importantíssimos que a gente tratou: a supercalagem e também calcários, né, produtos de baixo PRNT que não são bons. Então alguns outros problemas que a gente já falou anteriormente: não utilizar calcários de baixa reatividade, tem que ser calcários com um PRNT alto, geralmente se utiliza calcário filler, procura na internet aí calcário filler, ou os óxidos também. Tá? Esses dois tipos existem várias formas comerciais aí, mas são calcários corretivos de acidez de alta reatividade para trabalhar rápido no teu solo. Até em 3 meses eles corrigem aí os problemas com acidez. Então o que uma supercalagem ocasiona? Mas basicamente a deficiência de nutrientes, então a disponibilidade deles cai aqui, tá? A lixiviação dos nutrientes, indisponibilização dos nutrientes, a gente já falou lá para vocês em um outro vídeo que em pHs mais altos o fósforo também vai ficar indisponível porque ele forma um fosfato tricálcico, tá? E aí acontece a retrogradação do fósforo, então isso é bastante importante aqui, o fósforo não só em pHs baixos aqui quando ele se une com alumínio e ferro, mas também em pHs mais altos fazem com que ele diminua aí a sua disponibilidade, não só do fósforo, mas também do nitrogênio, do enxofre, do boro,
né? Outros micronutrientes aqui, eles vão desaparecer praticamente. Quando você está falando em um pH mais básico aqui, acima de 7, aqui os micronutrientes tendem a desaparecer. Se você tem um solo aí que tem pouco micronutriente, já um solo arenoso, esses problemas aqui de deficiência, eles podem se tornar muito mais agravados. Então ainda pode ocasionar um fenômeno de floculação de argila, né, que ocasiona aí a erosão, o desperdício desse teu corretivo, porque se você não atingir o objetivo, que é aumentar o pH do teu solo, né, colocar em condições ideais para o desenvolvimento da tua cultura, o corretivo que tu jogou lá vai ser um desperdício de dinheiro, questão operacional vai ser um desperdício de dinheiro, então tudo isso é muito ruim se você não planejar adequadamente. Então algumas considerações que a gente tem que colocar aqui para você, né, fixar alguns conceitos. Se for fazer essa calagem na linha, tem que ser obrigatoriamente, tá? Não é nem preferencialmente, obrigatoriamente com calcários corretivos de PRNT mais elevados. Aí nós temos o calcário filler e os óxidos, que são um calcário bem fininho, tá? Ou óxido de cálcio, aí tem até o chamado cal específico para agricultura aí. Então são bem fininhos, são partículas bem pequenininhas, justamente para reagir muito rapidamente no teu solo e elevar o pH. Então tem que cuidar também para que esse teu corretivo fique num reservatório na hora da aplicação lá no campo, separado do reservatório de semente e de adubos também, que tem um sistema aí para a disponibilização dele, tá? E o uso de um mecanismo sulcador aí, pode ser a tua semeadora com disco ou com a chamada botinha, para incorporar justamente esse teu corretivo ali, para ele ficar bem incorporado no teu solo e você não ter problema aí que ficar a semente, o adubo e o corretivo muito próximos. Então que eles fiquem separados através desses mecanismos aí, né? E a calagem de baixo efeito residual. Então isso aqui, como eu falei no início do vídeo, seria mais de uma maneira de emergência, de preferência se você puder, para fazer a calagem em área total, e também isso parte de um planejamento, né? Tudo é planejamento. Então geralmente se faz a correção de acidez aí depois que você tira a tua cultura de verão, no caso a soja ou o milho, depende do que você estiver trabalhando aí, tá? E a correção de acidez ela é específica para a condição que você tem. Então, se você está em área de abertura, tem uma condição específica. Se você está trabalhando com plantio direto também. Se você vai fazer área total também, ou não, né? Se você tem análise de solo ou não, é um outro fator que você deve levar em consideração, aí o planejamento. Então, tem várias coisinhas aí que tem que ser ajustadas para a realidade de cada um, tá? Mas isso é bastante interessante, principalmente a calagem em linha, para quem precisa de uma elevação do pH de uma maneira mais rápida. Conheça o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente fala inclusive sobre calagem, fala lá desde como fazer uma coleta, né, o planejamento anual lá de quando que você deve fazer a coleta, como que você deve fazer a coleta para análise de solo, até depois como fazer a calagem, como fazer o cálculo dos adubos, dos fertilizantes, né, para as culturas aí que você está trabalhando. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Se você quer receber esse material e outros, tem um link aqui na descrição para o nosso grupo, onde a gente distribui esses materiais aí para você. Não só esse, mas outros materiais que complementam também os nossos vídeos aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau!